Ele era tão amado pelos alemães que o Kaiser disse que sua morte seria um duro golpe no moral alemão. Apesar dessa preocupação, durante a ofensiva na primavera de 1918, ele entrou no cockpit. Em 21 de abril, o reino de terror do Barão chegou ao fim ao ser atingido no coração enquanto perseguia um Sopwith britânico. Se foi abatido por uma metralhadora australiana ou pelo piloto canadense Roy Brown, ainda é discutível. Ele caiu atrás das linhas aliadas e foi enterrado com todas as honras militares pelo inimigo que tanto aterrorizou. A contagem final de vitórias foi de 80 aeronaves aliadas destruídas. Nenhum outro piloto alcançaria tal contagem até a Segunda Guerra Mundial. Esses homens eram parte de uma raça incomum, soldados que lutavam um contra um, distantes do fedor e da carnificina das trincheiras. Não importava como morreram, mas uma geração fora o equivalente dos cavaleiros da Távola Redonda. Suas façanhas e lições abriram caminho para uma nova geração de cavaleiros alemães. Terceiro ato. Nas sombras. Em 11 de novembro de 1918, após 4 anos de uma guerra cara e infrutífera, o Império Alemão não tinha muita escolha a não ser aceitar um armistício. Os aliados estavam determinados a impedir o ressurgimento alemão. As condições do armistício foram duras, mas não tanto, considerando o poder aéreo alemão. Segundo a cláusula 4, a Alemanha deveria entregar em boas condições 1.700 aeronaves de combate e bombardeiros. Inclusive, todos os Fokker D-7 e a frota inteira de bombardeiros noturnos. Em 12 de dezembro de 1918, o novo governo republicano em Berlim anunciou que aceitava. Mas, segundo os registros aliados, só 516 aeronaves e 58 hidroaviões haviam sido entregues. Era um padrão de duplicidade que logo viraria regra para quase 15 anos. Apesar do desmantelamento oficial da Força Aérea Alemã em janeiro de 1919, os alemães ainda tinham 9.000 aeronaves em seu inventário e não tinham intenção de sacrificar seus recursos. A situação mudou em 28 de junho de 1919, quando a delegação alemã nas negociações de paz em Paris recebeu os termos do Tratado de Versalhes e foi obrigada a assinar. Os vitoriosos aliados agora estavam muito mais insistentes. Proibiram toda e qualquer fabricação de aeronaves militares na Alemanha e deu ao inexperiente governo 3 meses para entregar todos os equipamentos da Força Aérea. Como resultado, a indústria aeronáutica alemã praticamente deixou de existir. Mas os alemães não desistiram. Em 1924, o general Hans von Seeckt, chefe de Estado-Maior do Exército, assegurou que alguns oficiais da Força Aérea continuariam no Reichswehr. Além do mais, foi dado apoio oficial ao novo esporte com planadores. Muitos futuros ases da Luftwaffe voaram pela primeira vez através dos clubes apoiados pelo governo alemão. Mais importante ainda, foi o desenvolvimento de vínculos militares com a Rússia. Tanto a Alemanha quanto a Rússia estavam preocupados com poloneses, e ambos eram estados pários, o que os deixavam unidos contra o ódio disseminado e a desconfiança. Em 16 de abril de 1924, Berlim e Moscou criaram um modelo para uma aliança militar e aérea secreta, com base na necessidade russa de tecnologia alemã e a necessidade alemã de instalações de treinamento longe dos olhos aliados. Lá, por 11 anos, os Old Eagles, oficiais da Primeira Guerra Mundial, e os Young Eagles, novos recrutas, foram treinados para serem os pontas de lança da nova Luftwaffe. Quarto ato. N de Ferro.
Conforme as feridas da Primeira Guerra eram curadas, os aliados começaram a suspender algumas restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Era mais evidente no campo da aviação civil. Em 6 de janeiro de 1926, a Lufthansa, empresa aérea alemã, emergiu sob direção de Erhard Milch. Muitos pilotos da Lufthansa iriam para a Luftwaffe. A existência da aviação comercial permitia que Milch fizesse encomendas junto a fabricantes alemães de aeronaves modernas. A que seria a principal da Luftwaffe, o trimotor Junkers Ju-52. Apelidado como Tante Ju, ou Tia Ju, e N de Ferro, por tropas do eixo de aliadas. O Junkers Ju-52 foi um dos projetos mais bem-sucedidos de Hugo Junkers e da empresa de Junkers. O Ju-52 foi projetado originalmente para transporte de carga. O primeiro modelo foi um monomotor, mas como Milch precisava de algo mais potente, Junkers decidiu acrescentar mais 2 motores que foram soldados às asas. A performance aumentou muito e a produção do novo modelo foi iniciada. Em novembro de 1930, a aeronave foi apresentada à Força Alemã. E em dezembro de 1930, ela foi certificada pela DVL. Em fevereiro de 1931, foi apresentada ao público no aeroporto de Tempelhof. A produção das 12 aeronaves da série Ju-52M1 começou na primavera. Mas Junkers errou na previsão de demanda de grandes aeronaves de carga. Só um Ju-52M1 foi enviado para o Canadá. Quando as 7 primeiras foram terminadas, Junkers decidiu interromper a produção dessas naves. N estava em baixa, mas não extinta. Quando Junkers apresentou o Ju-52-3, encontraram mercado. O Ju-52 serviu como avião comercial para muitas nações. Finlândia, Espanha, Suécia e Alemanha eram algumas delas. Serviu como correio aéreo na China e como flutuadores, carregava madeira em lugares remotos no Canadá. Seu trabalho mais comum era feito com a Lufthansa na Alemanha. Equipado com máquinas de escrever e máscaras de oxigênio, o Ju-52 podia voar de Berlim a Roma em 8 horas sobre os Alpes. Um tempo impressionante para as aeronaves contemporâneas. Um total de 400 aviões foi vendido até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Quinto ato. O lutador Willy. Planos para a recriação de uma força aérea militar, a Luftwaffe, estavam bem adiantados no fim dos anos 20. A crise econômica dos anos 1929 e 30 colocou em espera muitas das ideias, mas o plano básico permaneceu. O plano recebeu aprovação oficial em 10 de agosto de 1932. 5 meses antes, Adolf Hitler fora indicado chanceler. Hitler herdou então uma força aérea embrionária. Mas o novo governo nazista deu à Luftwaffe um suporte financeiro. A horas de se tornar chanceler, o líder nazista da Primeira Guerra Mundial deu ao braço direito Hermann Göring a chefia da Luftwaffe. Mas a maior parte do esforço na criação da Luftwaffe